glória e honra do Senhor. E sem demoras, agora vamos ouvir a palavra. A mãe Ivina veio, vaso valoroso do Senhor, usou aqui de forma grandiosa ontem. Eu ouvi já várias mensagens da nossa mãe Ivina no YouTube, e todas o Senhor tem falado, e hoje não será diferente. Não é porque ela, é porque é uma chamada de Deus na vida dela. É porque Deus chamou e ela sempre disse: Senhor, eis-me aqui, paga o preço, mas aqui está para fazer aquilo que o Senhor tem determinado. E Deus vai falar com você nessa noite, através deste vaso. Esteja atento, porque o Senhor tem uma palavra para você. Com a oportunidade, irmã. A paz do Senhor, igreja. Quando eu te cumprimento com a paz do Senhor, não estou apenas te cumprimentando, estou profetizando que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu coração, a sua casa, a sua mente, e que nada além da paz do Senhor domine todo o seu ser a partir deste momento. Que você esteja de ouvidos atentos, não à minha voz, mas à voz do doce Espírito de Deus que falará conosco nesta noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Enquanto você se localiza, eu quero aproveitar e já fazer os meus agradecimentos. Quero louvar a Deus por esta igreja. Muito me alegra estar aqui. A toda essa igreja com a sua liderança, pastor Álvaro, a sua esposa, a irmã Tomico, a irmã Carminha com seu esposo, pastor Eurípides, pastor Márcio, sua esposa Genice, o pastor dessa igreja que é o pastor Gerson, sua esposa, irmã Elisângela, a irmã Leide pelo convite, todo esse círculo de oração abençoado, que o Senhor Jesus continue prosseguindo com vocês, orientando vocês, animando vocês nessa caminhada de joelhos, amém? Eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Jairo Santana, e a irmã Rosana. Há 4 anos e meio moramos em Ribeirão Preto, somos do interiorzão de Minas, da cidade de Caratinga, mas há 4 anos e meio fomos acolhidos na cidade de Ribeirão Preto, no templo sede, onde nós estamos lá servindo ao Senhor com alegria, amém? Vamos para a palavra de Deus, Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Se você encontrou, pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Querida igreja, quando Paulo escreve aos Romanos, a igreja primitiva estava passando por grande perseguição. Eram tempos turbulentos. E agora, Paulo explica, orienta e consola através da inspiração do Espírito Santo de Deus, e escreve aos irmãos da igreja em Roma dizendo que nada poderia nos afastar do amor de Deus. E ele cita aqui nos versículos anteriores a estes que nós lemos, visto o versículo 35, por exemplo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele
faz alguns questionamentos. Ele diz: meus irmãos, existe alguma coisa que pode nos afastar de Deus? Existe alguma coisa que pode nos afastar do seu amor? E agora no versículo 35 ele faz uma lista de coisas visíveis, de coisas contra as quais a igreja lutou antigamente, luta hoje e vai lutar amanhã até o dia que Jesus voltar. Nudez, fome, perseguição, angústia. Nós estamos vivendo um tempo de grande angústia. Perigo, nós também estamos vivendo um tempo de perigo. Mas essas coisas, cabe a nós resisti-las. Muitos de nossos irmãos resistem, por exemplo, à fome. Muitos de nós resistimos à angústia, gritamos ao Senhor por socorro. Tomamos remédio, fazemos terapia, buscamos por ajuda pastoral, nos aconselhamos com amigos, choramos ao Senhor em oração, pedimos ajuda ao Espírito Santo, nós resistimos com toda a nossa força. A nudez, a espada, o perigo são coisas visíveis, são coisas do mundo material. E agora ele diz que nada dessas coisas poderá nos afastar do amor de Deus. Porém, no versículo 38, ele lista cerca de 9 coisas que nós não conseguimos e nós não temos condições de termos resistências contra elas. Porque são coisas invisíveis, impalpáveis, maiores do que nós e fora do nosso alcance. Essas coisas, não há remédio para essas coisas. Não há nenhum tipo de fórmula para enfrentar essas coisas. Não há nenhum exército na terra treinado para enfrentar essas coisas. Não existe receita para enfrentarmos essas coisas. Mas ele faz um questionamento: quem nos separará do amor de Deus? Aí ele diz no versículo 38, eu já tenho a resposta, que essas coisas não existem soluções para elas. Mas eu também sei que diante dessas coisas, nada pode nos separar do amor de Deus. E ele começa o versículo 38 dizendo: porque eu estou certo. Por que Paulo estava certo? Porque ele conhecia a Deus a quem a ele servia. Ele conhecia todo o plano da redenção. Ele conhecia o mais alto patamar da miséria humana, mas ele também conhecia o poder salvífico do Senhor Jesus. E agora ele diz: estou certo que nem a morte. Você por certo já ouviu dizer: existe solução para tudo, menos para morte. Quem é que pode se livrar da morte? Afinal, o que é a morte? Eu te convido a viajar comigo para o Jardim do Éden. O Senhor, criando o mundo, disse: Deus, haja luz, e houve luz. Criou o Senhor os luminares, e os luminares apareceram. Fez o Senhor a divisão das águas, fez o Senhor o firmamento. E a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. A criação tem um propósito. Qual é este propósito? O propósito de anunciar que existe um Deus, um propósito de manifestar a glória do Altíssimo Invisível que criou coisas visíveis. Este é o propósito da criação. Mas o 6º dia da criação, o Senhor pegou o barro, formou um boneco e fez diferente de todas as coisas. Enquanto o resto da criação foi feito por palavras, o homem agora é feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus sopra as narinas de Adão, depois da Trindade entrar em um consenso dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E agora Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. E Adão se torna parte da criação diferente de todo o resto. Porque enquanto os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de tuas mãos, Adão tem um objetivo especial. Além de manifestar que existe um Criador e espelhar a imagem deste, Adão agora tem um objetivo: se relacionar com Deus, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, a Bíblia nos diz que é através do nosso espírito, ou seja, o nosso espírito é o instrumento através do qual Deus se comunica conosco. E é por causa desse fôlego de vida, é por causa dessa imortalidade, é por causa deste espírito que Adão podia ver Deus, contemplar Deus, ouvir Deus, entender Deus, conversar com Deus. Porque a Bíblia nos diz que na viração do dia, Deus ia até o Jardim do Éden, os seus passos eram
envolvidos. E ele mesmo orientava Adão em todo o serviço daquele lugar. Deus trazia os animais e Adão chamava cada animal pelo seu nome. Ele lavrava a terra, porque foi para isso que ele havia sido colocado no jardim do Éden. Mas em todo relacionamento existem regras. E Deus coloca parâmetros no relacionamento entre a humanidade, Adão e Eva. E agora Deus diz assim: Adão, olha só, olha a sua volta. De todas as árvores que tem aqui nesse jardim, você pode comer menos de uma: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. O que Deus disse? No dia que você comer, certamente morrerás. Ou seja, a morte entraria no mundo. E aí nós sabemos da história. Eva experimenta o fruto, depois dá Adão experimenta. E o Deus vem andando pelo jardim do Éden. Quando Adão ouve os passos de Deus: Eva, vamos nos esconder, porque Deus vem aí. E Deus lança uma pergunta: Adão, onde você está? Essa pergunta é aquela pergunta retórica. Essa pergunta é aquela pergunta que não precisa de resposta, porque o Senhor sabe exatamente a nossa localização geográfica, como também conhece exatamente a nossa posição diante dele. Mas as perguntas de Deus não têm intenção de Deus ser respondido. As perguntas de Deus têm intenção de nos confrontar. E nessa noite o Senhor nos lança a mesma pergunta: onde é que você está na minha presença? Qual é o ponto onde você se encontra no reino? Qual é o ponto onde você se encontra no mundo espiritual? Deus lança essa pergunta para Adão, porque quando Adão ouve os passos de Deus, quando o pai chega em casa, por exemplo, quando meu esposo chega em casa, minha cachorrinha e a minha filha, não necessariamente nessa ordem, sai andando ao encontro, porque o papai chegou. E dessa maneira eu imagino que era Adão. Deus, ele ouvia os passos de Deus e já corria. Ele chegou, é minha hora com meu pai, é a hora com o Criador, é a hora que eu vou ter com ele, é a hora que eu vou conversar com ele. Dessa vez ele se escondeu. Agora Deus, aonde você está, Adão? Que não está na minha presença. Ele diz: Senhor, eu me escondi porque eu vi que eu estava nu. Quem foi que te falou que você estava nu? E agora, o que Deus tinha dito? O dia que você comer, certamente morrerás. Agora Deus lança a sentença sobre eles. Mas glória a Deus que a graça já se manifesta no jardim do Éden. Porque Deus expulsa Adão e Eva do jardim. O espírito do homem é como se tivesse apagado, amortecido. O homem foi impedido de ver a Deus, conversar com Deus na sua totalidade, ouvir Deus na sua totalidade, contemplar a face do Senhor. O homem não pode mais, porque a morte entrou no mundo. O que é a morte? A morte para nós é a separação do nosso corpo físico, essa carne que você toca, com a parte imortal. O nosso corpo vai para debaixo da terra e começa a se putrefar, acabar debaixo da terra. Lembra de Lázaro? Estava morto há 4 dias. Tudo no interior de Lázaro estava já corrompido, comido por bactérias, por bichos. Fedia, era o cheiro da putrefação. Esse é o cheiro da morte. Anuncia a miséria humana. O cheiro da morte denuncia que Adão pecou no jardim do Éden. Nós não conseguimos ficar impunes, mas Deus tinha dito para Adão: no dia que você pecar, Adão, mas Adão não morreu naquele dia. A morte é a separação entre o homem e Deus. E a consequência disso é a putrefação do nosso corpo em terra. Guarde essa informação, que daqui a pouco você vai poder glorificar ao nome do Senhor com ela. Agora, Adão não pode mais ouvir Deus e ver Deus. Caim e Abel também não. E o que é que acontece agora? Porque agora a morte nos separou. Será que a morte vai ter o poder de me afastar? Mas ao mesmo tempo que Deus separa Adão e Eva dele,
Ele diz assim: Adão, vem cá. Eva, vem cá. Eu faço também uma promessa. Porque haverá um dia em que nascerá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. O primeiro pregador não foi Noé. O primeiro pregador não foi Moisés. O primeiro pregador da história da humanidade foi o próprio Deus. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. Gênesis 3,15 é o evangelho sendo pregado pela primeira vez ao primeiro homem e à primeira mulher. É a graça sendo manifestada diante da podridão e do erro. É a graça sendo manifestada porque Adão tinha errado o alvo. Porque qual era o meu alvo? Qual era o alvo de Adão? Se relacionar com Deus. Ele havia errado. Pecar significa errar o alvo. E agora, a palavra de Deus reverbera, atravessa séculos, atravessa reis e reinos. Isaías 53 profetiza, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era um desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era um desprezado e não fizemos dele causa algum, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora a jovem Maria dá à luz, e o Criador do mundo não acha um lugar para ele. Ele precisa ser deitado em uma manjedoura. 30 anos se passam. Se o ministério da lei, que é o ministério de Moisés, termina antes do Jordão, o ministério da graça, que é o ministério de Cristo, começa depois do Jordão. Ele é levado para o deserto, ele é tentado e vence pela palavra. Ele anda por 3 anos curando, batizando, ressuscitando, dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E agora aquele Messias que expulsou de Maria Madalena 7 demônios, aquele Messias que comia na casa de publicanos e pecadores, aquele Messias que ressuscitava e curava, está subindo ao Monte Calvário às 9 horas da manhã, depois de ser julgado criminalmente falando em uma reunião pela noite, o que era impróprio na época. Ele pega a cruz e sobe, depois de ter sido chicoteado, uma coroa de espinhos é cravada em sua cabeça. As pessoas olhavam para ele e diziam: vai morrer mesmo, vai morrer, sabe por quê? Porque aquele homem é um blasfemo. Vai morrer mesmo, porque ele se achava que era Deus. Tem que morrer mesmo, porque ele está levando o castigo de Deus. Mas Isaías já tinha dito assim: quem vai olhar para ele com o corpo todo pisado, cheio de chagas e feridas, vai o reputar por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Ao meio-dia o Salvador já estava preso à cruz. Foi feito maldição por nós. O pecado não estava nele, o pecado estava sobre ele. Depois de 7 sentenças proferidas sobre a cruz, ele olha para o céu e diz: Pai, sabe aquela palavra que o Senhor diz em Gênesis 3,15? Pois eu digo que está feito, eu digo que está cumprido, eu digo que está consumado. E tendo dado um grande brado, expirou. Agora o véu do templo se rasga de alto a baixo, abrem-se sepulcros, os mortos saem dos sepulcros, porque ele veio para trazer-nos da morte para a vida. A morte agora não pode nos separar mais do amor de Cristo. A morte agora foi vencida na sua morte, porque a morte de Jesus matou a morte. A morte de Jesus venceu a morte. A morte de Jesus triunfou sobre a morte. Agora a morte não pode mais nos separar dele.
A morte nos separava, mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 diz: e quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, no momento, num abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com Ele nas nuvens. Ele vai dar a voz e ao toque da última trombeta, na ordem do Senhor. O que vai ouvir primeiro? A terra ouvirá o som da trombeta. Cada osso vai voltar para o seu osso, cada membro vai voltar para o seu lugar. Aqueles santos que morreram desde Adão, aqueles que creram em Jesus pela fé ou foram salvos por Ele, ressuscitarão, e depois nós nos encontraremos juntos com Ele, porque a morte não nos separará do amor de Cristo. Por isso que Paulo escreve: eu estou certo que nem a morte nos separará do amor de Cristo. Você pode adorar ao Senhor? A morte não pode me separar dele. Onde está a morte, a tua vitória? Porque eu estou certo de que nem a morte e nem a vida. Quando Paulo escreve isso, eu penso que ele olha para si mesmo e diz: o que eu fui fazer da minha vida? Cresci aos pés de Gamaliel, enfrentei, estava lá o dia que Estevão foi apedrejado. Eu era perseguidor dos cristãos. Miserável homem que eu sou. Porque tudo aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Porque Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendia a miséria humana. E ele sabia que na vida existem laços e armadilhas que nós nos enroscamos neles, no meio da caminhada. E que essa vida, muitas vezes, a vontade do crente é dizer: Senhor, me leva, mas não deixe que eu perca a minha salvação. Me leva, Senhor, porque eu não me garanto. Mas ei, você precisa entender o que é salvação. Salvação não é só ter o nome escrito no livro da vida, não. Não. Ser salvo é não ser dominado mais pelo pecado. É Ele que opera em mim o querer e o efetuar. Aí Paulo lembra: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vive mais eu, mas Ele vive em mim. E é por causa disso que eu vou ser guiado por aquilo que Ele quer. Eu vou andar não por aquilo que eu vejo, mas é pela fé, pelo aquilo que eu creio. É por causa disso que eu mesmo passando tribulações, é por causa disso que eu não esmoreço, é por causa disso que eu continuo, porque eu tenho um Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas e intercede por mim com gemidos inexprimíveis. De 3 pessoas da Trindade, 2 são intercessoras. A pessoa do Deus Filho, portanto, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que em tudo foi tentado. Ele tem misericórdia de nós. E nós temos o Espírito de Deus. Querido Espírito Santo, se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Teríamos sucumbido nessa vida. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora.
estou longe de ti. Teu fruto é que me faz viver. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós o querer o efetuar, porque nós não vivemos mais, vive em nós. E é por causa disso que a vida, é por causa disso que diariamente, é por causa disso que a nossa vivência, é por causa disso que a nossa trajetória não podem mais nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Agora o Espírito de Deus me leva ao profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Rei Uzias foi um rei tremendo, mas ele deixou que a soberba entrasse dentro do seu coração e morreu leproso. Agora Isaías desesperado dizendo: Deus, o que eu vou fazer? A minha principal referência está morta. Como vou me guiar, Senhor? E no ano em que morreu o rei Uzias, no meio a um desespero, a uma incerteza, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam em cima dele. Eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora Isaías olha para o trono magnífico, olha para a glória de Deus e olha para os anjos, dizendo: esses anjos que estão aqui sem pecado, esses anjos que estão na presença de Deus, eles não ousam olhar para o Senhor, eles cobrem os pés em reverência ao Senhor, eles voam ao redor do trono dizendo: Santo. E o que vai ser de mim? Quando ele vê o céu, ele vê também a sua miséria. Quando ele vê os anjos, ele também vê a sua insignificância. Mas Jesus não morreu pelos anjos, Jesus não morreu pelo mar, ele não morreu pelo firmamento, ele morreu foi pelos homens. Agora Isaías dá um grito dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos exércitos. Quando Isaías fala isso, agora a ordem de Deus é para o anjo. Deus olha e fala para o anjo: vai, pega com Atenais uma brasa viva do altar, voa até Isaías e toca a boca, e diz para ele que purificado estão os pecados dele, para que ele seja ungido para ser profeta, como eu determinei sobre a terra. E agora a visão se encerra. O que isso me diz? Que ainda que os anjos sejam criaturas pouco maiores que nós, ainda que os anjos estejam voando ao redor do trono, o céu não, as moradas do Pai, como Jesus disse, as moradas de meu Pai não foram preparadas para os anjos, a cruz não foi preparada para os anjos, a redenção não foi preparada para os anjos, o Espírito Santo não desceu para encher a vida dos anjos, mas somos nós, coroa da criação de Deus. E é por isso que Paulo escreve: nem os anjos podem se interpor entre o caminho entre os homens e Deus, porque no momento da queda Deus podia ter dito: consumo toda a criação e fico só com os anjos,
porque os anjos me servem, os anjos me reverenciam, os anjos vivem em santidade na minha presença, mas ele diz não, porque nem os anjos podem separá-lo de mim. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E agora ele continua dizendo, nem os principados e potestades. Preste atenção, parece que principados e potestades estão dizendo a mesma coisa, mas existe uma diferença sutil entre principados e potestades. Principados fala de poder e potestades fala de autoridade, ok? Só que enquanto principados e potestades estão falando de poder e autoridade, nós podemos dizer que principados e potestades se referem a poderes terrenos e poderes demoníacos também. Ambos, cada qual no seu contexto. E agora, Paulo escreve o seguinte: principados e potestades, aqueles que têm poder e autoridade. Mas veja só, será que Satanás tem poder e autoridade sobre nós? A Bíblia nos revela. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que é que o diabo tem poder da morte? Tiago nos esclarece. Tiago diz que Deus a ninguém tenta, e que o pecado, ele vem da tentação. Se não existe tentação, não existe pecado. Por quê? Porque a tentação junta com a nossa concupiscência e ela forma o pecado. E o pecado sendo consumado é que gera a morte. E quem é o tentador? O tentador é Satanás. Se Satanás é o tentador e ele pode nos tentar, então o poder da morte está na mão dele. Ele tem levado a humanidade caminhando para a morte desde o jardim do Éden. Ele começou com Eva, tá? Depois posteriormente com Adão, e a cada homem ele tenta, e Deus a ninguém tenta, assim diz a palavra de Deus. Mas o que a mesma Bíblia diz? Diz que, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse o poder da morte, a saber, o diabo. O que Jesus fez? Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que Colossenses está nos dizendo? A Bíblia diz que aonde há pecado, há lei, certo? Aonde há lei é pecado. Por exemplo, por que é que se você atravessa o sinal vermelho, você toma multa, se não causar um acidente? Porque existe uma lei dizendo, não pode ultrapassar o sinal vermelho, certo? Agora, se essa lei não existisse, não teria problema furar o sinal vermelho. A partir do momento que essa lei existe, se você fizer, você está infringindo a lei. Com o pecado é mais ou menos assim. Eu não posso fazer aquilo que é pecado, porque alguém diz que existe uma lei contra aquilo anteriormente, certo? Agora, existia uma lei que condenavam todos os homens, e Moisés certa vez clamou, porque o povo de Israel olhava para a lei e dizia para Moisés: Moisés, como é que nós vamos fazer isso daqui, Moisés? Ajuda-nos, porque nós não temos condições de cumprir essa lei, é absurda. Aí Moisés diz: vai ter um que vai descer do céu que vai cumprir. Aí Jesus veio e diz assim: eu não vim para abrogar a lei, ou seja, Jesus diz: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumpri-la, mas eu vim para mostrar para vocês como é que se cumpre. Eu vim para mostrar para vocês como é que se faz. Agora, todas as vezes que o homem tem uma dívida, o que Deus manda fazer no Antigo Testamento? Sacrifica um cordeiro. Agora, essa dívida, o cordeiro não é suficiente para pagar a dívida. E essa dívida, ela vai crescendo. Essa dívida, ela vai crescendo. Mateus capítulo 26 diz: e tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Agora eu vejo Jesus na última ceia com os discípulos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Cante. Estava em cima da mesa cordeiro assado,
ervas amargas, pães sem fermento, o cálice. Jesus olha para a mesa, os 12 estão reunidos ali. Jesus disse assim: ervas amargas? Não mais. Cordeiro assado? Não mais. Lembra o que meu primo João Batista disse a vocês? Eu que sou o cordeiro. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... E agora eles cantam um hino de louvor na noite em que Jesus foi traído. E Jesus vai caminhando. Aquela noite era fria. Nós vamos ver Pedro se aquecendo na fogueira horas depois. Ele entra no jardim. Só tem 11 agora. Judas já foi embora. Ele vai entrando no jardim porque ele era obediente. Por desobediência, o primeiro Adão sai do jardim. Por obediência, o segundo Adão agora entra. Adão agora sai do jardim do Éden porque não pode mais falar com Deus. Jesus agora entra no Getsemane para falar com Deus. Ele deixa, dos 11 ele deixa 8 e diz: fica aqui. Pega 3, Pedro, Tiago e João. Vamos mais para dentro comigo. Porque minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo por 1 hora. Ele ajoelha e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, eu vim pagar a conta. Eu vim pagar a dívida. Desengaveta. Lê a sentença. Porque eu não sou réu de César. Eu não sou réu do povo, nem de Pilatos. Eu sou réu da justiça divina. Antes das cordas dos chicotes dos soldados cortarem as costas de Jesus, a mão de Deus esmagou a sua alma no jardim do Getsemane e ele suou gotas de sangue. Deus começa a ler a sentença desde Adão: homicídio, adultério, mentira, pecado, fornicação, roubo, desobediência. Pai, qual que é o preço? Morte, ser feito maldição. Afasta de mim este cálice, mas se possível for, seja feita a tua vontade. É por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E é por isso que quando os soldados chegam para buscar, ele diz: se vocês acham que se eu pedisse ao Pai, ele não enviaria um exército? Ninguém está me matando, eu estou dando a minha vida para pagar o preço. E é por isso que quando Pedro diz: não morre não, para trás de mim, Satanás, porque era isso que Satanás não queria. Me dá conta, me dá cédula, me dá toda a lei que eles não conseguiam cumprir. Eu estou arrancando toda acusação contra o meu povo. Ele sobe. E no mundo espiritual, Deus contempla sobre ele aquela cédula de dívida. E quando ele é crucificado, a dívida, ela era riscada e engavetada. Jesus rasga. Ele anula. Eu costumo dizer para os meus alunos: sabe quando alguém é preso e cumpre pena? Quando essa pessoa é presa e cumpre pena, pois você puxa a ficha criminal dela, está lá. Mas não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando Jesus vai puxar sua ficha criminal, está assim: justificado. E despojando os principados e potestades. Sai, esse versículo mexe tanto com a minha alma. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando um general vencia uma guerra, ele colocava o pé no pescoço do perdedor e disse: aqui, passa para mim seu escudo, passa para mim a sua espada, passa toda a arma mortífera. Agora Jesus está na cruz. Ele está lá com braços abertos, está lá cada gota de sangue que estava sendo vertido. Jesus estava olhando para Satanás e disse: me devolve
Todo poder que você tinha contra a humanidade, me devolve. Você não tem mais poder sobre eles, me devolve. Me devolve, despojando os principados e potestades. Triunfou sobre eles. Os expôs publicamente. Vem o vencedor entrando triunfante, com as marcas das mãos e as marcas dos pés, as marcas da sua cabeça. Vem ele triunfante, a igreja segue triunfante atrás. Levantai as portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E é por causa disso que ele chega. Depois que ele foi glorificado, Deus mandou o Espírito Santo. No dia de Pentecostes estavam todos assentados, reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som como vento veemente, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Agora Jesus está lá olhando, e o Pai está dizendo: olha o seu presente. Mas não é qualquer presente, filho. É uma noiva cheia do meu Espírito. É uma noiva adornada pelo meu Espírito. É este o presente que eu te dei. É este o presente que, porque você é vencedor, em breve você vai buscá-la, filho. Mas enquanto você não busca, nada vai arrancar esta igreja mais das suas mãos. Sabe por quê? Porque essa igreja está lavada, está remida, está adornada, está comprada pelo sangue, pelo alto preço do sangue da cruz. Você pode glorificar ao Senhor. Nem o presente, nem o porvir. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe por que as circunstâncias de hoje não me separam do amor de Deus? Porque eu não vivo por causa de hoje, eu vivo por causa da eternidade. Sabe por que as circunstâncias de agora não podem me arrancar das mãos do Espírito Santo? Porque eu não vivo por causa de hoje. Eu já tracei o meu alvo, eu estou chegando na Canaã celestial. Eu estou indo com Ele. Eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim, eu sei de quem eu vim, eu sei de onde eu pertenço. E é por isso que as aflições não se comparam com a glória. É por isso que eu não vou me afadigar aqui, porque as coisas são tiradas daqui. Mas Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Nem o futuro. Este mesmo Jesus que executou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Porque Ele sustenta todas as coisas, Ele dará fim em todas as coisas. Mas a igreja, lavada e remida, não será atingida por este caos. Por isso que nem o porvir pode me afastar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade. Salmo 139, o meu salmo preferido da Bíblia. Quando Davi escreve esse salmo, como eu amo este salmo, ele diz assim: ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Ó Senhor, sem que hajas uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conheces. Para onde fugirei do tua face? Para onde mirei do teu Espírito? Se eu tomar as asas da alva, se eu for até o ponto mais alto dos céus, se eu chegar lá, o Senhor vai estar. Mas se eu fizer no céu a minha cama, tu estás lá também. Nenhum tipo de altura nem de profundidade pode me separar do amor de Deus. E Paulo também escreve em Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem entendeu a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Ele diz, assim como Davi diz, essa ciência é tão alta e tão maravilhosa que eu não posso atingir. Mas um Deus tão grande, tão complexo, que muito além do meu entendimento, como diz o Indar, muito além do nosso entendimento. Não vou cantar não, esse não. Os músicos já ficam assim.
muito além do meu entendimento. Ele se revelou a mim. Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antes falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Ele é a máxima revelação de Deus. É por isso que Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Filipe, Jesus fala assim com Filipe. É por isso, pastor, que a gente não pode. Ensina na escola dominical. Aí o irmão vem perguntando a mesma coisa. Jesus não matou Filipe, nós também não podemos matar os irmãos. Tem que continuar. Jesus fala, Filipe, eu estou com vocês há 3 anos. Até agora vocês não me viram. Quem me vê, vê o Pai. Ele era a imagem do Deus invisível se revelado a nós. Um Deus tão profundo, tão santo, tão justo, tão lindo. Se revela a nós através do seu Filho. Nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele diz, ei, vocês entenderam que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro podem nos separar. Agora você sabe aonde está esse amor? Porque até aqui alguém pode pensar, se nada pode me separar do amor de Deus, eu estou livre, estou de boa. Porque se nem eu mesmo, se nem Satanás, onde ele está? Em Cristo Jesus nosso Senhor. O que a Bíblia está dizendo? O amor de Deus precisa ser encontrado. A morte de Jesus na cruz do Calvário é eficiente, é suficiente para todos. Suficiente para todos. Mas ela não é eficiente para todos. Tá com febre, tá com infecção, vai no médico. O médico vai te dar o quê? Azitromicina, amoxicilina, vai te dar um antibiótico. Aí eu vou pegar, vou segurar a caixinha do remédio e vou falar, eu vou sarar. Eu tô com o remédio na mão. Não toma não para ver. A eficiência acontece quando você se encontra aos pés da cruz arrependido, se reconcilia, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo através do seu sangue, diz a Bíblia. Está nele. Está no renovo aos pés da cruz. Se agarra na cruz, se reconcilie na cruz, se lave na cruz, peça misericórdia, se refugie à sombra dessa cruz, encontre o amor de Deus em tempo oportuno para a tua vida, porque a partir daí nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, também nem a nudez, nem a fome, o perigo ou a espada, nada pode te separar do amor de Deus. Mas existe um lugar, na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, eu te convido a adorar esse Deus. Senhor,
reconciliou. O segundo Adão deu a sua vida para que pudéssemos viver. Você não precisa ser condenado. Você não precisa viver uma vida medíocre na presença de Deus. Você precisa viver uma vida plena, lançando mão, tomando posse de todos os presentes para a tua alma que a salvação tem. É só se refugiar na presença de Deus e entender e viver com essa verdade de que nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe esta igreja. Em nome de Jesus. O pastor me deu a oportunidade. E eu quero convidar você que ouviu esta palavra nesta noite. E você ainda não fez uma aliança integral com o Senhor. Você ainda tem dúvidas sobre a sua salvação, sobre a sua condição. Você ainda se sente separado de Deus. Eu quero te fazer um convite a fazer um sinal com sua mão, apenas um sinal. Este sinal não é para que ninguém te veja. Mas quando nós levantamos a nossa mão, nós estamos dizendo para Jesus: eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Esse sinal não é para te envergonhar. É só você e Deus. Estenda a sua mão e diga: Senhor, eu quero te aceitar como meu único Senhor e Salvador da sua vida, da minha vida, e nós vamos orar por você. Uma pessoa, mais alguém? Se queres ser feliz, muito feliz, dá seu coração a Jesus. Mais alguém?